Irmãos, 13 de junho do ano passado, nós começamos a pregar sobre a carta de Paulo aos Romanos. E hoje, pouco mais de um ano depois, a gente está encerrando essa carta, pela misericórdia e bondade de Deus. Foram 46 sermões na carta de Paulo aos Romanos. Durou um pouco mais de um ano, porque nós interrompemos no meio ou no final do ano, naquele período do advento, mas foram 46 sermões, foi um tempo bom de aprendizagem, né? A carta aos Romanos foi, acho que minha primeira classe de escola dominical, depois que eu fui ordenado. Nós tínhamos uma classe onde nós estudamos a carta aos Romanos toda. E o Senhor nos deu o privilégio de poder estudar mais uma vez com os irmãos. Vamos então concluí-la. Capítulo 16, a partir do versículo 17. Até o versículo 27. Diz assim o texto: Irmãos, peço que vocês notem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também manda saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, te louvamos por esse tempo no qual estivemos meditando na palavra do Senhor, na carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito Santo, à igreja ali na cidade de Roma. Muito obrigado por esse tempo. Queremos pedir ao Senhor que estes ensinamentos fiquem guardados no nosso coração, na nossa mente, e que, acima de tudo, se transformem em prática de vida para cada um de nós. Estamos reunidos como tua igreja, mais uma vez, para cultuar ao Senhor, para te servir, para prestar louvor ao teu nome. E nós te pedimos que, no nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o louvor que é devido ao teu santo nome, que nós humildemente viemos apresentar diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, que ilumine a nossa mente, que abra os nossos corações para o louvor do teu nome. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, para que enquanto a tua palavra é pregada, que ninguém nos atrapalhe, Senhor Jesus. Que o diabo não plante sementes no coração das pessoas, tentando distorcer aquilo que está sendo pregado, Senhor. Mas que o teu Espírito, no nome de Jesus, possa falar conosco poderosamente, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Paulo tem um carinho muito grande por aqueles irmãos. Nós vimos isso quando ele cita diversos deles, né? O capítulo 16, a partir do versículo 3, como nós vimos na semana passada, ele saúda dezenas de irmãos da cidade de Roma, pessoas que ele reconhece o trabalho, o serviço a Deus,
pessoas que ele amava muito. Fruto desse amor que ele tem por esses irmãos, ele faz um alerta no final da carta. Ele passou, irmãos, a carta toda ensinando àqueles irmãos aquilo que ele recebeu diretamente de Deus. Ele fala sobre isso aos Coríntios, quando ele fala da ceia, né? Ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, né? Como nós sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, é o que diz a carta de Pedro, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não foi diferente com Romanos. Então Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus, escreve àqueles irmãos o modo como eles deveriam servir a Deus, como eles deveriam glorificar ao Senhor, como eles deveriam aprender mais de Deus. Foram 16 capítulos. Agora, então, ele chega no final e faz um alerta àquelas pessoas que são muito queridas para ele. Muito queridas, né? A gente já fez isso, né, com os nossos filhos. Se você não fez, talvez em algum momento você ainda vai fazer. Talvez em algum momento você vai chegar assim para o seu filho e dizer: filho, você precisa ter cuidado com fulano. Você precisa ter cuidado com cicrano. Talvez não seja uma boa influência para você. É verdade, irmãos, é bem verdade que inúmeras vezes são nossos filhos que não são boas influências, né? Mas a gente nunca vê assim, não. Então a gente sempre diz a eles: olha, tenha cuidado com fulano, tenha cuidado com cicrano. Talvez não seja uma boa influência para você, porque ele pensa assim, porque ele age dessa forma, porque ele age daquela. Paulo está fazendo isso agora no final da carta. Ele está terminando a carta, ele já falou muito com aqueles irmãos. Ele diz: olha, tenham cuidado, notem, prestem atenção, fiquem atentos a pessoas no meio de vocês que provocam divisões, que provocam escândalos e que fazem isso em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. O que Paulo está esclarecendo para aqueles irmãos é que há pessoas no meio da igreja que acabam trazendo doutrinas e ensinamentos que estão em desacordo com a palavra de Deus, que não estão segundo a revelação de Deus. E a maioria das vezes, irmãos, a gente tem a impressão de que são pessoas que sabem o que estão fazendo, que sabem que isto é errado e que têm a intenção de destruir a igreja, de afetar a fé dos irmãos. Há pessoas assim. Eu não duvido que exista esse tipo de pessoa. Mas eu acho que o que mais acontece é que há pessoas que funcionam dessa forma, que fazem isso, mas que não percebem. E que muitas vezes se entendem sinceras naquilo que estão fazendo, naquilo que estão ensinando. Estão ensinando uma heresia. Estão ensinando algo que não condiz com a palavra de Deus. Mas elas se sentem sinceras. Por exemplo, a mãe senta com sua filha e conversa com ela anos e anos e várias vezes, dizendo a ela o quanto ela precisa estudar, se formar, conseguir um emprego e não depender de marido. Você acha que ela está ensinando essa heresia para a filha dela, consciente de que é uma heresia, consciente de que isso é algo pecaminoso, consciente de que ela está levando a filha dela a confiar em pessoas e em si mesmo e não em Deus? Eu não acho que esteja, irmãos. Não acho, sinceramente, que ela esteja pensando assim: não, eu não confiei em Deus a vida toda eu mesmo me mantive, nunca esperei por homem nenhum, e agora eu vou ensinar minha filha a também não confiar em Deus. As mães não fazem isso, irmãos. Não é com esse objetivo. Elas fazem mesmo, mas não com esse objetivo. Não é esse o propósito. Ela entende que quer proteger a filha. Ela só não sabe como fazer isso biblicamente. Por não conhecer a palavra, ela não consegue fazer isso amparada na Escritura. Ela não consegue chegar para a filha e dizer: olhe, quem me sustentou a vida toda foi o Senhor. Quem vai sustentar você a vida toda é o Senhor, com marido, sem marido, com filho, sem filho, com emprego, sem emprego, doente ou saudável. Quem vai sustentar você é o Senhor. E Ele vai usar pessoas, Ele vai usar seu marido, Ele vai usar seu filho, Ele vai usar a igreja, mas quem sustenta você é o Senhor. Acontece muito disso, irmãos, no meio da igreja. Pessoas que
infelizmente, por terem uma vida muito atribulada, muito cheia de atividades, com muito trabalho, com muito estudo, com muita coisa para fazer, não têm conseguido tempo para assentarem aos pés de Jesus, como fez Maria. Lembram da história de Marta e de Maria? Irmãos, Marta não estava cometendo nenhum tipo de pecado, não. Trabalhar, fazer o que ela estava fazendo, até porque Jesus chegou na casa dela com um monte de gente para comer. Como é que seria hoje para vocês, né? Imagine se chega na sua casa, umas 15 pessoas com seu esposo, e ele simplesmente não manda uma mensagem. E você diz assim, por que você não me mandou uma mensagem? Não, acabou a bateria do celular. Como acabou? Me diga, como é que você me chega aqui com tanta gente? O que Marta estava fazendo não era errado. Mas o Senhor chega para ela e diz, Marta, existe algo melhor a ser feito. Existe uma parte melhor a ser escolhida. Foi isso que Maria fez. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o próprio Filho de Deus, estou na sua casa e você escolheu fazer todas essas coisas. Não é que estava errado em fazer, é que havia algo muito mais excelente a ser escolhido naquele momento para fazer. É isso que eu queria esclarecer para os irmãos. Não há problema, irmãos, não há mesmo. Inclusive, é importante, é necessário que eu e você trabalhemos, que a gente estude. A gente acabou de ler agora os 10 mandamentos, e não sei se você notou, o 4º mandamento, quando ele fala sobre o descanso, parece um mandamento sobre o trabalho. Porque ele começa dizendo, lembre-se do dia de sábado para o santificar. E depois ele gasta a maior parte do tempo dizendo assim, trabalhe, faça todo o seu trabalho em outro dia. Então, sim, é importante trabalhar, porque é no trabalho que eu e você testemunhamos de Cristo, falamos para outras pessoas, é através do trabalho que Deus tem nos sustentado. Mas isso não é tudo, o trabalho não é tudo, o estudo não é tudo. E muitas vezes, por conta disso, por não conhecer a Cristo, por não ter tempo de congregar, por não ter tempo de ler a palavra, por não ter tempo de orar, por não ter tempo de assistir um sermão, por não ter tempo de ler alguma coisa, as pessoas não sabem. Elas não conhecem a vontade de Deus. Então, inúmeras vezes no meio da igreja, uma pessoa ensina outra, que ensina outra, que ensina outra, e muitas vezes de forma até sincera, mas errada. Sinceramente errada. Há pessoas, como Paulo disse, que iriam se infiltrar no meio da igreja? Assim, ele fala sobre isso quando ele se encontra com os presbíteros de Éfeso, na praia de Mileto, está em Atos no capítulo 20, né? A partir do versículo 28. Paulo sabia que havia pessoas que iam se inserir na igreja e trazer problemas. Atos 20 e 28. Isso é ele dizendo aos presbíteros, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo está dizendo, eu passei 3 anos ensinando a verdade, ensinando o evangelho a vocês. Prestem atenção ao que foi ensinado, para que vocês fiquem atentos quando surgirem lobos vorazes, pessoas que se inserem no meio da igreja, irmãos, apenas para contestar. Sabe, pessoas que talvez tenham vindo de outra tradição, que talvez tenham um entendimento diferente, e que chegando aqui, entende que tudo deveria ser mudado, que tudo deveria ser feito de uma forma diferente. E o pior, o abençoado não se contenta em simplesmente procurar um lugar onde ele se sinta melhor. Ele resolve ficar aqui e atormentar quem está aqui. E Paulo diz que é função dos presbíteros guardar a igreja dessas pessoas. É função dos presbíteros proteger a igreja desse tipo de pessoa. É o que Paulo está dizendo àqueles irmãos. E Paulo agora escreve aos Romanos e diz,
Olhem, prestem bem atenção nessas pessoas. Sejam cuidadosas para que isso não contamine, para que isso não destrua a igreja. Irmãos, quantas coisas que às vezes a gente passa tanto tempo ensinando do púlpito, ensinando na escola dominical, conversando com os irmãos, e às vezes por causa de uma conversa com outra pessoa, tudo aquilo simplesmente se desfaz com a maior facilidade do mundo. Porque ele ouviu da outra pessoa algo que já estava no coração dele. Era o que ele queria ouvir. E aí o outro disse, e quando ele encontra eco no coração dele, ele diz, rapaz, é isso que é o certo. É isso, é assim que tem que ser. E Paulo diz, notem, prestem atenção a essas pessoas. Como é que eu e você, irmãos, podemos fazer isso se não conhecermos a Escritura? Como é que nós vamos proteger nossos filhos? Como é que nós vamos proteger a igreja? Como é que nós vamos proteger outros irmãos? Se a gente não conhecer a Escritura, não tem como fazer isso. Não existe essa possibilidade. Esses irmãos estão ensinando coisas que são heresias mesmo. É diferente, irmãos, daquilo que Paulo abordou aqui nos capítulos 14 e 15, quando ele disse assim, olha, seja paciente com pessoas que ainda acham que deveriam ter determinadas práticas, mas que não precisam mais. Sejam pacientes com essas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Não é pecado. Não é pecado comer carne de porco. Não é pecado comer uma comida com sangue. Mas esses irmãos que foram criados no judaísmo ainda se sentem incomodados com esse tipo de coisa. Então tenham paciência com eles. Tenham paciência para não ofender a mente deles, que ainda é frágil. Tenha paciência. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando agora de pessoas que, querendo ou não, sendo sinceras ou não, se infiltram no meio da igreja e começam a trazer questões que são realmente contrárias à Escritura. Por exemplo, pessoas que no meio da igreja, irmãos, começam a criar um clima de alarmismo e dizem assim, se fulano de tal ganhar a eleição para presidente, você não sabe o que vai acontecer com a igreja. Se fulano de tal ganhar a eleição para presidente, você não sabe o que vai acontecer com o país. Irmãos, isso é uma heresia. Quem sustenta a igreja é Deus. O Senhor a tem sustentado sempre, sempre. Mesmo quando o Império Romano perseguiu e dizimou irmãos, trucidou dezenas de irmãos, aqui estamos nós. Quem sustenta e guarda a igreja é Deus. Nós não tememos uma pessoa que é o presidente da República e nem ficamos mais tranquilos porque é uma outra pessoa que é o presidente da República. Nós confiamos em Deus. Mas alguns irmãos acabam disseminando esse tipo de coisa na igreja, esse tipo de ensinamento herético mesmo, que vai de encontro àquilo que é o ensinamento bíblico sobre o reinado do Senhor, sobre todas as coisas. É Ele que é Deus, é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que edifica a sua igreja. Isso não acontece por causa de um governante ou de outro. Pessoas que falam contra o casamento, que falam contra a alimentação e contra tantas e tantas outras coisas que a Bíblia não proíbe. Ou pessoas que às vezes acabam ensinando coisas que relativizam aquilo que é a palavra de Deus. Paulo diz, esteja atento. Lá no capítulo 20 de Atos, ele diz que é a obrigação dos presbíteros fazerem isso. Mas agora no final da carta aos Romanos, ele conclama toda a igreja a fazer isso. Toda a igreja a fazer isso uns com os outros. Façam isso uns com os outros. Ensinem uns aos outros, procurem uns aos outros. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que me procuram para denunciar uma outra pessoa. Pastor, você já viu a roupa de fulana? Não, não vi. E você viu? Vi. E por que você está falando comigo e não com ela? Sou eu que estou usando a roupa? Não, sinceramente, sou eu que estou usando a roupa. A roupa estava em mim? Não. E por que você está falando comigo? Por que você não fala com a criatura que estava usando a roupa? Entendem, irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Ele está chamando a igreja, dizendo, notem as pessoas e façam isso.
Cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. E eu não estou querendo, irmãos, tirar a responsabilidade do conselho. Como eu disse a vocês, Paulo deixa muito claro, os presbíteros têm que estar atentos a isso. Mas, irmãos, imaginem uma igreja que a cada dia cresce, que o Senhor acrescenta pessoas e que nós precisamos cuidar uns dos outros. E ele diz, fiquem atentos, notem. Depois de você conversar com essas pessoas, se elas realmente não aprenderem, se elas realmente não mudarem, diz ele no versículo 17, com todo o amor do mundo. Irmãos, Paulo aqui está falando com todo jeitinho que você puder imaginar. Paulo diz, afastem-se deles. Se afaste deles. Essa pessoa não pode andar com você. Ela vai prejudicar a sua fé. Ela vai prejudicar a sua relação com Deus. Se afaste dessa pessoa. E ele explica por quê. Porque essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Elas servem apenas a elas mesmas. Como é que nós sabemos disso? Porque você já confrontou essa pessoa. Você conversou com ela. Você mostrou a ela que o ensinamento que ela está difundindo é errado. Que o ensinamento que ela está ensinando, que ela está falando, é herético. Mas ela continua a sustentar aquele tipo de ensinamento. E aí ele diz, se afaste dela. Ela não serve a Cristo. Quando você mostra a Escritura a ela, que ela chega com um livro para você de... Deixa os autores para lá. Um livro de autoajuda qualquer, e mostra a você, diz, não, mas fulano diz assim, mas cicrano diz assim, mas beltrano diz desta forma. O que ela está dizendo é, eu não me submeto à palavra de Deus. O que eu quero é seguir esse autor, é seguir essa autora, é seguir essa pessoa, é seguir essa outra. Essas pessoas, diz Paulo, elas não estão servindo a Deus, estão servindo a si mesmas. Se afaste delas. Se afaste delas, elas não vão fazer bem a você. Elas, como diz aqui no versículo 18, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Paulo reconhece que são pessoas que estão infiltradas no meio da igreja e que de alguma forma vão trazer esse tipo de prejuízo. Ele percebe também no versículo 19 que talvez isso ainda não tenha começado a acontecer, pois os irmãos permanecem na obediência, diz o versículo 19, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro, por causa de vocês. Ou seja, eu sei o quanto vocês são obedientes, eu não estou acusando vocês de nada, eu estou alertando vocês para algo que pode acontecer e dizendo a vocês, acho que em especial, irmãos, a nós que estamos no século 21, aonde tantas pessoas têm relativizado a verdade, principalmente a nós que estamos no século 21, aonde as pessoas se doem por tudo. Por tudo. É terrível. Nós vivemos num século de um mimimi que só Jesus tendo misericórdia, onde as pessoas se doem por qualquer coisa. Por qualquer coisa você está me ofendendo, você está me abusando de mim emocionalmente. E só Jesus, só Deus tendo misericórdia. Paulo está dizendo, é preciso que você fique atento a isso. É preciso que você fique atento mesmo a essa pessoa, a essas coisas que elas estão fazendo, para que vocês não cedam, para que vocês permaneçam obedientes à palavra do Senhor. Ele diz, olha, eu quero que vocês sejam sábios, verdade, mas isso com respeito ao bem. Mas sejam simples, ou seja, não tenham conhecimento, não se importem, não procurem saber sobre aquilo que é mal. Vocês não precisam desse tipo de informação. Vocês não precisam de um tipo de conhecimento, irmãos, que não vai te edificar. Você não precisa desse tipo de conhecimento. Não precisa. Ele diz, seja simples com relação a isso. E ele fica muito feliz ao fazer a comparação lá com Gênesis, 3,15, e ele diz, olha, o Deus de paz em breve vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. Daqui a pouco isso vai acontecer, não se preocupe. Daqui a pouco, todos esses hereges, todas essas pessoas que pregam coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus, todas essas pessoas serão afastadas
da igreja do Senhor. Todas elas. Mas até lá, tenham cuidado com isso. Quando João, o apóstolo do amor, não esqueçam disso. Na segunda carta dele, no versículo 10, a segunda carta de João, ele fala com todo o jeitinho do mundo, irmãos. Segunda carta de João, versículo 10. Se alguém for até você e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Não cumprimente essa pessoa, não conviva com ela, não caminhe com ela. Não é interessante? A gente é capaz de deixar de andar com uma pessoa porque ela nos ofendeu de alguma forma. Mas nós não pensamos em nos afastar de um herege. Não é de alguém que está ensinando algo que está em desacordo com a palavra de Deus. E, irmãos, mais interessante ainda, a Bíblia diz que aqueles que nos ofenderam, nós não deveríamos nos afastar deles. Nós deveríamos perdoá-los, como Cristo nos perdoou. É isso que deveríamos fazer, mas nós nos afastamos dessas pessoas. E quantas vezes mantemos por perto hereges, pessoas que distorcem a palavra, que estão ensinando coisas erradas, mas que são nossas amigas de alguma forma. E nós gostamos do modo como elas falam, do modo inteligente como elas se expressam. E João diz com todo o jeitinho do mundo, não receba essa pessoa na sua casa. Não lhe dê a boa-vinda. Não queira conversa com ela. Não se aproxime dela. Ela não vai fazer bem à sua alma. Ela não vai fazer bem a você. A partir do versículo 21, ele dá algumas informações sobre a carta, né? Ele diz que Timóteo, o cooperador dele, manda saudações, como Lúcio, Jason, Sosípato, que são parentes dele, Tércio, o amanuense, alguém que anotou, que escreveu a carta, diz, olha, fui eu que escrevi essa carta, e Paulo diz, ele também manda saudações. Gaio, que onde Paulo estava hospedado, não apenas Paulo, mas ele diz que também a igreja. É interessante notar, irmãos, que a igreja naquela época, na cidade de Roma, não era uma grande igreja, não era um grande prédio onde todo mundo se reunia. As igrejas aconteciam na casa dos irmãos. Então, essa igreja que Paulo escreve em Roma não era um local específico, um prédio específico. Eram irmãos, igreja, povo mesmo, que se reuniam na casa de várias pessoas. Gaio é uma dessas pessoas. Parte da igreja se reunia na casa dele. E ele começa a falar sobre essas pessoas, para então, depois, apresentar aquilo que é a solução para todo e qualquer tipo de heresia. A partir do versículo 25, ele diz o seguinte, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, e que foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Irmãos, aquilo que Deus vai usar para operar a salvação e a santificação na minha vida e na sua vida é a Escritura, aquilo que ele chama de escritos proféticos, que são segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Paulo está dizendo, olha, a solução para a heresia, para o erro, para o escândalo no meio da igreja, é ensinar a verdade. É só isso que nós precisamos fazer, irmãos. Ensinar a verdade, ensinar a palavra, pregar a palavra. É só isso. Pregar a palavra para nós mesmos, pregar a palavra para os nossos filhos, pregar a palavra para todo mundo que está em nossa casa, as pessoas que conversam com a gente. Falar a palavra. Quando nós fazemos isso, quando nós falamos a Escritura, o próprio Deus toma essa Escritura e modifica o coração e traz luz. Irmãos, isso não é uma obra minha, isso não é uma obra sua. Não é função nossa mudar o coração de ninguém, mas nós podemos falar a palavra. Nós devemos fazer isso. Foi para isso que ele nos chamou, para pregar, para falar mesmo. E enquanto nós falamos essa Escritura profética, Deus vai mudando o coração das pessoas. Quando aí no versículo 26, ele diz que
é segundo o mandamento eterno para a obediência da fé entre todas as nações. O que é que Paulo está buscando com esse ensino? Uma obediência que provém da fé. Ou seja, nós obedecemos porque cremos. Obedecemos porque cremos. Depois do advento da ciência moderna, né, de Bacon para cá, a gente tem aquela ideia, irmãos, de que nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter algum tipo de prova para que daí nós possamos acreditar. Não é assim que acontece. Você filmou, você gravou, você tirou foto, você tem algo escrito da pessoa dizendo isso? Não é mais ou menos assim. A gente quer uma prova para que a gente possa acreditar. Com o evangelho que Paulo está dizendo, é a mesma coisa que Agostinho disse e que diversos outros teólogos, no decorrer da história, acabaram falando de forma semelhante. Nós primeiro cremos, irmãos, depois nós entendemos. É assim que funciona. Por isso Paulo está dizendo que esta obediência é uma obediência da fé. A gente não fica pedindo justificativa. A gente não para e diz assim, é claro que Deus não pode ter criado o homem do pó da terra. Aonde é que ele ia achar todos os elementos necessários no pó da terra para formar uma pessoa? Entende quantas e quantas pessoas querem compreender algo de uma perspectiva científica, de uma perspectiva experimental, para a partir daí crer. E Paulo diz, essas pessoas vão continuar a serem hereges no meio da igreja. Hereges, irmãos. Porque o que ele está pregando é uma obediência que provém da fé. Nós simplesmente acreditamos. O Espírito Santo mudou o nosso coração e nós entendemos que esta é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não para e fica assim, mas por que é que eu tenho que parar de fazer isso? Mas por que é que eu tenho que começar a fazer aquilo? O que a gente faz, irmãos, é perguntar, isso é bíblico? Você pode me provar biblicamente que é dessa forma? Se você puder me provar, acabou. Eu não tenho que entender o porquê disso. Não tenho que entender o porquê. Algumas pessoas dizem assim, Deus não poderia ter providenciado um outro meio de salvação. Irmãos, ele poderia fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz tudo segundo o seu querer. É claro. Mas você acha que sou eu que vou explicar porque ele escolheu dessa ou daquela forma? Entenda, irmãos, que não há o menor sentido de querermos explicação para inúmeras e inúmeras e inúmeras coisas. A gente obedece pela fé. Engraçado é que ninguém pergunta assim, pastor, por que Deus vai levar uma criatura que nem eu para o céu? Por que será? Como será que ele vai levar um pecador, comedor de farinha com feijão, desobediente como eu? Como é que ele vai levar para o céu? Não pergunta isso. Não é, as pessoas simplesmente aceitam. Aceitam. Não, ele morreu por mim, logo eu vou para o céu. Eu não preciso de explicação científica, eu não preciso de prova, eu não preciso de nada. Mas se a Escritura diz que o ato sexual é algo para acontecer dentro de uma aliança de casamento, aí eu quero uma explicação. Não, aí você tem que me explicar. Aí não é só assim não, vamos com calma. Aí você tem que me explicar. Se a Escritura diz que a mulher deve permanecer em silêncio na igreja, que o marido deve amar a sua esposa de forma sacrificial, que sua esposa deve se submeter ao seu marido, aí eu quero uma explicação. Para ir para o céu, não. Tranquilo, não tem problema. Mas se você está querendo mais do que isso, você precisa me provar. Você tem que me dar alguma explicação. E Paulo está dizendo o que foi revelado, a Escritura que foi revelada, ela não foi revelada para atender a nossa compreensão, para atender ao nosso entendimento, mas para orientar a nossa consciência. É para isso que foi revelado, para que eu e você nos curvemos ao senhorio de Cristo. Nós que somos salvos, nós que temos o Espírito Santo, nós que tivemos a vida transformada, a gente não para e fica se perguntando 1 milhão de porquê. Você tem que me provar, você tem que mostrar, você tem que apresentar dados, senão eu não posso fazer isso. Ele fala de uma obediência que é simplesmente da fé. Em 2004, quando eu estava ensinando a carta aos Romanos,
na escola dominical, a gente já estava no meio da carta, em determinado momento, uma pessoa da classe, né? Disse assim, pastor, pelo que você está falando aí então, a gente não tem, assim, nenhuma prova de verdade que a gente possa se apoiar para dizer que a Escritura é a palavra de Deus. A gente não tem, né? Porque existem diversos outros livros, e aí argumentou um pouco sobre o porquê disso, né? Ele disse, não é verdade que nós não temos nenhuma prova? Eu disse, é verdade. Ele disse, e por que então a gente está aqui? Como é que a gente vai crer nesse negócio? Eu disse, irmão, a gente não tem nenhuma prova, não. Eu não consigo deduzir uma equação que vai mostrar a você que o que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Eu não tenho como fazer isso. Mas eu posso lhe garantir uma coisa. No dia que o Espírito Santo trocar o seu coração, no dia que ele tirar as escamas dos seus olhos, no dia que ele tirar o coração de pedra e te der um coração de carne, no dia que ele escrever o seu nome no livro da vida, você não vai precisar dessa prova. Você não vai. Porque o próprio Espírito Santo vai comunicar ao seu espírito. Não vai precisar de jeito nenhum, mas só no dia que isso acontecer. Até lá não é possível. Sem que o Espírito Santo revele isso, irmãos, a mim e a você, ninguém vai conseguir olhar para a Escritura e dizer que é a palavra de Deus. Não vai conseguir. A pessoa vai se debater o tempo todo. Porque é assim que o homem sem Cristo está. Ele está em rebelião. Ele não vai obedecer apenas porque Deus disse. Ele não vai fazer um negócio desse só porque Deus disse. Só porque está aqui no livro. Não. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, é o seguinte, eu só obedeço aquilo que está em vermelho na minha Bíblia. É porque tem algumas Bíblias que as palavras de Jesus estão em vermelho, né? Eu só obedeço o que está em vermelho, porque é o que Jesus falou. O resto foi Paulo que falou, foi Pedro, foi Tiago, foi Timóteo. Eu não sou obrigado a obedecer a isso. Só o que está em vermelho. Entendem como é o ser humano em rebeldia contra Deus? Ele não consegue, ele se debate. Quando o Espírito Santo muda o nosso coração, irmãos, nós simplesmente cremos. É o Espírito quem faz isso. Não é uma dedução matemática, lógica. Não foi escrito para atender a nossa mente, mas para trocar o nosso coração. Foi revelado e é usado como instrumento pelo Espírito Santo para tirar um coração de pedra e dar um novo coração, um coração habitado por Deus. É por isso que essa Escritura foi revelada. E é por isso que Paulo, nessa parte final, a partir do versículo 25, ele começa a glorificar e a engrandecer a Deus, né? Versículo 27, ele diz, a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Ele é completamente sábio, irmãos. Ele é completamente poderoso. Ele é completamente eterno. É Ele quem muda o coração. É Ele quem opera. Não somos nós, nenhum de nós. O que é que cabe a mim e a você, então? Primeiro, estudarmos a Escritura, para não difundirmos heresias no meio da igreja, irmãos. A primeira pessoa que nós precisamos vigiar é a nós mesmos. Nós precisamos nos vigiar constantemente para que a gente não esteja ensinando heresia no meio da igreja. Depois, nós precisamos ajudar outros irmãos para que eles também sejam orientados, para que eles também não ensinem heresias no meio da igreja. Precisamos orientar essas pessoas. Nós, como presbíteros da igreja, precisamos estar muito atentos a isso. Não apenas para ensinar, mas para conversar com esses irmãos, para orientá-los. É por isso que a Bíblia diz que o presbítero precisa ser alguém apto a ensinar. Precisa ser alguém apto a ensinar. Ele precisa poder corrigir. Ele precisa poder dizer, irmão, o seu entendimento não está correto. Por causa disso que diz a Escritura, por causa disso e por causa disso. É por isso que o presbítero precisa ser uma pessoa apta a ensinar. Nós precisamos, irmãos, também entender que, ainda que a gente ensine, isso não vai extirpar o mal completamente. Não neste mundo. Lembram que Paulo escreve aos irmãos assim, olha, em breve,
Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. Neste momento, toda e qualquer heresia, todo e qualquer ensino errado vai acabar. Mas por enquanto, o que eu e você fazemos é conter, é ensinar, é falar a verdade, porque é esta palavra que vai separar joio e trigo. É só isso. Quem faz separação não sou eu, não é você, não é, irmãos. É o próprio Deus que faz usando a palavra. Você prega, você ensina e a própria palavra faz isso. Já houve gente que saiu aqui da igreja, depois de um sermão, bateu o pó dos pés e disse: aqui eu não volto nunca mais. Eu jamais ouviria uma palavra dessa. Se eu imaginasse que era assim, eu não tinha vindo aqui. Entendem que não sou eu e nem você que faz isso. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. À medida que a palavra é pregada, Ele mesmo separa aqueles que estão na obediência pela fé e aqueles que querem apenas ensinar heresias. É o Senhor que nos revela isso, irmãos, por sua graça e por sua misericórdia. De forma prática, procure separar um tempo para estar com Deus, separar um tempo para aprender a palavra do Senhor, para ler um pouco a Escritura. Não tenha pressa, irmãos, de ler a Escritura toda em um ano. Não tenha pressa na leitura, mas aprenda. Sabe, pense um pouco sobre aquilo que você está lendo. Ore sobre aquilo. Memorize versículos. Coloque isso na sua vida. É isso que Deus vai usando para moldar a nossa mente, para moldar os nossos sentimentos, para moldar as nossas emoções, para moldar as nossas atitudes. É a própria palavra de Deus, irmãos. É por isso que Paulo diz que Ele é um Deus completamente sábio e que nós podemos glorificar e exaltar o seu santo nome. É isso que nós fazemos aqui. Nós não exaltamos pessoas, nós não seguimos pessoas, nenhuma delas. Nós não seguimos Calvino, nós não seguimos nem o Augusto Nicodemos, viu? Não seguimos ninguém, nem o HDL, nem o LDL, nós não seguimos ninguém. Nós seguimos Jesus. Nós somos o povo do livro, irmãos. E esse livro é a Escritura. É a Escritura que é diante dela que nós nos curvamos e que pedimos a Deus que nos dê graça e que fale ao nosso coração. Se algo tem incomodado você demais mesmo, ore a Deus, seja sincero diante de Deus. Sabe, seja sincero. Sabe, diga: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo engolir esse negócio. O Senhor sabe disso. Ele já sabe, irmãos. Seja sincero, diga: Senhor, eu sei que o Senhor pode me convencer disso. É o Senhor que pode. Porque inúmeras e inúmeras vezes, irmãos, a gente não vai conseguir. Não vai. Porque se a mente da pessoa não for alcançada pelo próprio Deus, ninguém vai conseguir alcançar. Só quem fala com mortos é Jesus. É só Ele que pode chegar, mandar tirar a pedra e dizer assim: Lázaro, pode sair. E Lázaro sai. Eu e você não fazemos isso. A gente prega a palavra do Senhor e Ele usa essa palavra e Ele traz vida para a sua igreja. Aproveite a leitura da carta aos Romanos. Se tiver oportunidade, volte a ouvir os sermões. Eu acho que praticamente todos eles estão tanto no YouTube quanto no Spotify. Volte a ouvir, sabe? Volte a aprender. É isso que Deus tem usado para moldar o nosso coração, para nos inclinar à verdade, para quebrar as nossas resistências. Irmãos, muita coisa que é resistência no nosso coração não vai ser quebrada com o tempo. Não vai ser. Não vai ser quebrada porque a gente fica esperando que alguma coisa aconteça. Somente se Deus falar comigo e com você pela sua palavra e pelo seu Espírito. Somente. É Ele que faz o empresário emitir nota fiscal. É Ele que convence a irmã que o corpo dela não é para ser exposto. É para glorificar a Deus. É só Ele que convence. Você pode falar com ela 1 milhão de vezes. 1 milhão. Ela aponta para outro, ela aponta para fulano, ela aponta para cicrano, ela aponta para moda, ela aponta para todo mundo, até para o ET. Só Deus pode mudar o coração. Só Deus pode convencer. E nós estamos colocados diante do Senhor, confiando que Ele tem feito isso na sua igreja. E que Ele vai continuar a operar para o louvor do seu nome e para a sua glória. Vamos orar ao Senhor, irmãos.
Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu, meditando na carta aos Romanos. Muito obrigado, Senhor. Com toda certeza, nós falhamos muito na exposição. Com toda certeza, faltou muito a ser dito. Mas nós confiamos na ação do Teu Espírito, que é muito maior do que a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. Muito obrigado. Nós confiamos em Ti. Queremos rogar também ao Senhor que nos abençoe. A partir do domingo que vem, nós vamos começar a estudar o Evangelho do Senhor, conforme ele foi escrito pelo apóstolo João. No nome de Jesus, Pai, fala conosco. Continua a edificar a Tua igreja. Continua a glorificar o Teu nome pela Tua palavra, pela transformação do coração, para a Tua glória e para o Teu louvor. Deus, nós precisamos de Ti. Deus sabe o quanto nós adoramos a nossa imagem, a nossa reputação, o quanto nós queremos que as pessoas gostem de nós. E por causa disso, Pai, inúmeras vezes, nós não conseguimos confrontar as heresias dos nossos irmãos. Deus, tenha misericórdia de nós, nos perdoa por essa adoração do eu, nos perdoa por essa atitude idólatra, Pai, para conosco mesmo, tenha misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a seguir a Tua orientação, a orientação do Teu Espírito, a notar aqueles que estão causando divisão, a notar aqueles que estão causando escândalo em desacordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, opera nesta igreja, opera no nosso meio, para o louvor do Teu santo nome, para a Tua glória, porque Tu és Deus. Nós não somos sábios, na realidade nós não temos sabedoria nenhuma, somos atrapalhados inúmeras vezes, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor completamente sábio, aquele que tem conduzido a igreja, que tem sustentado o Teu povo. E nós confiamos em Ti, Pai, em nome santo de Jesus. Amém.